Anulação do jogo Goiás e Corinthians sábado, né, lá que ia ser realizado na Serrinha, anulado pouco antes da partida, com ingressos vendidos, né? Favoreceu a quem? Quem é o favorecido? Não se anula uma partida de futebol há anos. Como eu vi numa reportagem, né, uma coluna do PVC no ge.com, desde 70, né, num jogo entre Corinthians e Ponte Preta pelo Paulista, onde tinha rodada dupla, o Corinthians não quis entrar em campo depois, que era a segunda rodada, a Ponte Preta tentou ganhar os pontos, né, por WO. Desde então não se vê um cancelamento de uma partida de futebol, principalmente pelo motivo alegado, né, nesse final de semana. O Ministério Público de Goiás tinha pedido a realização do jogo por torcida única, pelo conflito entre as torcidas entre Goiás e Corinthians. Então, para manter a integridade física dos torcedores, né, principalmente dos corintianos que viajariam para lá, e dos próprios esmeraldinos, né, no estádio, por questões de segurança, já que o futebol brasileiro, que é organizado pela CBF, que alguns não sabem, né, mas ela é uma instituição privada, não pode ser manipulada ou vir influência de fora, tipo governo federal ou governos estaduais. É uma empresa privada, né, que atende aos seus interesses, mas no interesse de um futebol melhor, né, um futebol mais rico e mais bonito, né, não com esses casos que acontecem quase a todo instante. Engraçado que o jogo entre Fluminense e Juventude, num estádio que estava um pântano, uma piscina, o jogo não foi adiado, com datas para o jogo ser jogado, que tinha datas para Fluminense e Juventude jogarem esse jogo num outro dia da semana, num outro final de semana, num outro dia da semana, em que tivesse algum jogo de Libertadores Sul-Americana, que o Fluminense ainda estava na Copa do Brasil, mas não foi adiado, jogou-se numa piscina, um jogo horroroso, só beneficiou o Juventude, que fez um gol achado. Mas não, no final de semana o Corinthians reclamou de não ter torcida, então o STJD resolveu tirar o jogo, anular, passa para outro dia, né? Porque infelizmente não temos segurança nos estádios. Você que não me conhece, Xande Pantoja, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Vou falar um pouquinho sobre isso, porque isso também influencia no Fluminense. Então tamo junto, vem comigo, galera. Ele anda essa reportagem do PVC, né, que ele fez no sábado, né? Excelente jornalista, gostei muito da reportagem. Se critica muito o VAR, né, árbitros, assistentes, gols mal anulados, gols não dados, impedimentos mal marcados, impedimentos que não foram marcados, uma briga muito grande para se mudar. Não que esteja errado, isso também tem que mudar. Esses erros não devem acontecer. Aconteceu muito no início do campeonato e deu uma diminuída agora para o final. Mas essa questão de anulação de uma partida sem um motivo tão aparente assim, tipo tragédia natural ou morte de jogador antes de partida, alguma coisa assim, cancelar porque o Ministério Público de Goiás pede por segurança, né, ter uma torcida única, a segurança de todos no estádio. Até porque a competência é dos órgãos estaduais, da Polícia Militar de cada estádio, garantir a segurança junto com o clube mandante, né? E se eles viam que poderia ter um problema, como já teve, né? Que foi relatado que teve na Neoquímica Arena, quando o Goiás, a torcida do Goiás foi apoiar o Goiás contra o Corinthians na Neoquímica Arena em São Paulo, eles estavam tentando evitar, de repente, um confronto, uma tragédia, ou agressões, pessoas saíssem machucadas, eu concordo. Mas anular uma partida por causa disso, puna-se o clube que não dá total apoio à torcida visitante vir, até ela se adequar, até o Estado se adequar, até a CBF se adequar, porque enquanto não houverem punições por parte das autoridades, né, tanto cíveis, né, comum, justiça comum, como no caso da justiça desportiva, punindo clubes, dirigentes, o torcedor, pegando os torcedores, que hoje em dia tem câmeras em todos os estádios, em volta dos estádios, né, punindo aquele cara que faz o erro, né, que agride, que invade, que bate, que mata, né, que atropela, ou qualquer outro tipo de
de agressão, entendeu? Que possa se fazer, que seja punido a pessoa que faz a agressão, né? Quando se acha a pessoa, quando se pega a pessoa. Quando não se pega, o clube, infelizmente, responde pelos atos de seus torcedores, né? As punições tinham que ser mais severas, perda de ponto, de mando, rebaixamento, que eu acho que isso aí faria com que as pessoas se conscientizassem que um erro desses prejudicaria o seu clube. E o torcedor que está do lado, que vê o cara cometer o erro, denunciaria esse cara, para o seu clube de coração não ser prejudicado. Então é um absurdo esse adiamento do jogo do Corinthians com Goiás. Para mim, na minha opinião, né, e vejo, acho que a opinião de muitas pessoas com quem eu conversei, só o Corinthians foi beneficiado, né? O time reserva voltou praticamente no mesmo dia, treinou com os titulares no dia seguinte, né? Estão se focando na final contra o Flamengo, e fica aquela dúvida, né? Será que o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil? Será? Né? Porque até para quem apostou na quarta-feira, e muitos conversaram comigo, foi estranho o 0x0 entre Flamengo e Corinthians. Jogo feio, jogo fraco. Eu particularmente não vi o jogo, nem eu só vi alguns lapsos do jogo, alguns lances do jogo, muito pouco para eu poder comentar sobre o jogo, mas quem viu, quem estava apostando, comentou comigo que foi muito estranho o jogo. Né? Muitas casas de aposta também patrocinando os clubes, né? As pessoas ficam com esse meio receio, né, de coisas serem formuladas ou combinadas, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem julgar nada, até porque a Betano também patrocina o meu time, né? Então acho que isso é uma coisa que, se acontece, não cabe a mim ou a outras pessoas, essa é questão de justiça, saber ou ver, como acontece em alguns casos em outras séries, outros campeonatos, em outros estados, que são fiscalizados, né, que a polícia investiga, né, e pune os culpados. Mas essa punição aos torcedores que fazem esse tipo de arruaça ou que atrapalham o bom andamento de um jogo de futebol, eles que têm que ser punidos. Né? Porque quem foi punido agora foi o torcedor que comprou o ingresso para ir ao jogo, estava vendo o jogo e não pôde assistir o jogo. Talvez não possa assistir o jogo na outra data que foi imposta aí para o jogo ser refeito. E para completar, mais ainda, o Corinthians não joga, né? Vai ter uma semana para pegar o Flamengo. O Flamengo entrou em campo no final de semana cumprindo a sua tabela, né? Com um time misto, reserva, o titular não interessa. Entrou em campo, se desgastou para jogar numa quarta-feira uma final. Então, só quem foi beneficiado, ao meu ver, é o Corinthians. Vai ficar com um jogo a menos, né? Brigando ali com o Fluminense pela quarta posição. Também não é culpa do Corinthians, do Fluminense ter perdido 3 jogos seguidos, a culpa é nossa. E vai ter a chance, se for campeão, vai estar com a vaga direta na Libertadores, um título, dinheiro, e não vai se preocupar muito mais com o brasileiro, acredito eu, né? Mas se classificar bem no brasileiro também entra muito dinheiro, e o Corinthians também precisa de dinheiro. Mas se não for campeão, se por acaso for vice, né, vai jogar no final de semana, aí tem esse jogo atrasado, pega o Fluminense, né, teoricamente num confronto direto, ali pela quarta posição, essa briga aí, né, já que o Fluminense caiu muito, perdeu a gordura que tinha, e vai ter o jogo mais na frente contra o Goiás, com o time podendo jogar com o time todo titular, né, prejudicando o Goiás, né, entre aspas, prejudicando o Fluminense, que o jogo vai mais para frente, né, acaba uma coisa realmente complicada. A gente tenta, aí que o PVC coloca lá no final, é esse o futebol que quer investir numa liga, trazer recursos de fora, vender por um valor maior, conseguir uma igualdade entre o recebimento entre os clubes, para não ter essa diferença enorme entre os que têm mais dinheiro, os que têm menos dinheiro, né, a disputa por título, né, principalmente no brasileiro. É assim? Sem conseguir organizar a casa aqui? Então essa é a questão sobre esse jogo, né? Também acho que o Fluminense vai ser prejudicado com o Corinthians colocando o jogo mais para frente, ficar mais tempo sem jogar, né? Ele chegou à final da Copa do Brasil, então joga na quarta-feira, o mérito dele, né? Não fizemos o que tínhamos que fazer, mas é estranho anularem o jogo, adiarem a partida por esse motivo. Tamo aí, galera. Canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal Torcicolor. Tamo junto, tá?
Mais um videozinho daqui a pouco, sair para vocês aí, né? Próximo vídeo vai falar aí sobre contratações para 2023 e possíveis perdas para 2023. Tamo junto, galera. Canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal torcedor tricolor. Grande abraço.